Vamos juntos nesta maravilhosa jornada, nessa noite, na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: Vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Eu li o 4, que era só para saber se vocês estavam prestando atenção, que agora nós vamos para o 5. Tá bom? Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Amém? O versículo 6 diz, Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós temos um texto, Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar exatamente esse mesmo texto, que é o que nós vamos falar amanhã. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por este momento, por essa noite. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos conduza às verdades contidas na Tua palavra, que o Senhor traga iluminação sobre a nossa mente, traga uma total compreensão, em nome de Cristo Jesus. Nós Te pedimos, ministra a Tua vontade, as Tuas verdades a nós, que possamos ser impactados, transformados, confrontados por Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, nesse texto que nós acabamos de ler, aqui deixa claro um propósito de Deus bem definido. Quando Deus elege Israel, nós podemos falar então assim que realmente nós temos uma doutrina bíblica de eleição, não como os nossos irmãos calvinistas veem e observam e interpretam, não daquela maneira, mas nós vemos aqui que Deus elege Israel. Deus escolhe Abraão, quando Abraão ainda sequer tinha se voltado para ele. Deus escolhe e a partir dele faz uma família, e a partir dele faz uma nação. E a partir dele o Senhor falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque Deus, irmãos, de uma forma bem clara e bem definida, Ele traz as suas bênçãos não apenas para um indivíduo, mas para as famílias e para as nações. Por isso que Ele fala, em ti serão benditas as nações, ou em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando nós vemos aqui, Deus tem um propósito, então, de que toda a nação exercesse o sacerdócio, toda a nação, todos fossem sacerdotes, todos estivessem ali realmente na presença do Senhor, ministrando perante o Senhor. Deus não teve em momento algum, inicialmente falando, um projeto para uma tribo. Porque é muito fácil nós olharmos hoje, nós sabemos, olha, não, Deus escolheu a tribo de Levi. Mas Deus não inicia por aí, Deus inicia por aqui, dizendo, o meu propósito é que vocês sejam uma nação santa. Deus fala no versículo 5, olha, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, que foi o versículo anterior que nós lemos, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha. Ainda que todos sejam meu, vocês vão ser meu tesouro pessoal. Agora, o sacerdócio, ele não tem, nós podemos dizer assim, até de uma certa maneira, ele não inicia com os hebreus. O sacerdotes não começa aqui. Nós vemos já desde Gênesis capítulo 14, no versículo 18, os irmãos podem ir abrindo, podem ir lendo, para a gente até ganhar um tempo. Em Gênesis 14, versículo 18, lá vai falar justamente de um momento em que Abraão vai à luta contra os 5 reis, e ali pela vida de seu sobrinho Ló, ele enfrenta e quando ele volta, vence aquela batalha, ele então encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque ali era um sacerdote que ali diz que era um sacerdote de Salém, que era justamente a parte anterior, fase anterior de Jerusalém.
E o que nós vamos ver amanhã, lá em Hebreus capítulo 7, a partir do primeiro versículo, quando vai falar do sacerdócio de Melquisedeque, fala que Melquisedeque justamente, ainda que alguns venham falar, olha, Melquisedeque era de tal, não tem. Lá deixa bem claro que não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tem nenhuma descrição de quem ele seria. E esse homem que Abraão vem e traz e oferta os dízimos a ele, achei até que os irmãos tinham aberto aqui, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Tem ali? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Irmãos, veja que aqui justamente fala que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Agora a pergunta é, o sacerdote então estaria ligado à questão araônica? Não. Nós já vemos em Gênesis. Antes mesmo da formação de Israel. Melquisedeque é contemporâneo de Abraão. Por lógica, por evidência, nós podemos dizer o quê? Que ele não era descendente de Abraão. Certo, irmãos? E aqui está justamente, ainda que alguns contestem, mas é uma prefiguração justamente de Cristo. Do sacerdócio que nós vamos ver amanhã, que vai ser eterno, do sacerdócio do Senhor. Então, ali a primeira menção que nós temos com relação à questão de sacerdotes está relacionada a isso, de forma clara. Agora, nós podemos falar, quando nós falamos de sacerdócio, no sentido de oficiar, de ministrar perante o Senhor, nós já temos desde Caim e Abel, trazendo e oferecendo o holocausto ao Senhor. Nós temos os patriarcas também, que vão oferecer sacrifício ao Senhor. Noé, quando desce da arca, já oferece ali também ao Senhor, oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. Então vai estar relacionado, de certo modo, aquilo que nós vamos exercer diante de Deus. Agora, quando Deus oficia, quando Deus nos chama, quando Deus nos oficializa dentro de um ministério, Deus pode chamar uma nação, como chamou Israel, como pode chamar também individualmente cada um para o ministério. Agora a questão é, dentro do ministério que Deus te chamou, dentro do ministério que Deus te vocacionou, como tem sido o exercício desse ministério? Deus, como nós vimos lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus queria que todos fossem um reino, que fosse um reino de sacerdotes e sacerdócio, todos ministrassem perante eles. Mas o povo declina desse convite de Deus, o povo não aceita esse convite de Deus, o povo teme ao Senhor e diz: olha, vai Moisés e fala tu com o Senhor e depois fala a nós tudo aquilo que ele disse. Mas a situação fica mais tensa quando Moisés sobe ao monte para receber então as instruções ali da lei e passa 40 dias. Quando ele desce, ele vê então um som de alarido. E ele fala com Josué: eis que ouço no arraial um alarido. Aí Josué fala: olha, parece ser um alarido de guerra. Ele fala: não é de guerra, não é dos vencedores nem dos vencidos. Parece cânticos de adoração. E realmente estavam adorando. Mas estavam adorando quem? O bezerro de ouro. Estavam adorando o bezerro de ouro. E é isso que lá em Êxodo 32 vai fazer essa narrativa. Se os irmãos abrirem em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 25, nós vamos ver lá, abra aí para nós fazermos a leitura de Êxodo. Êxodo 32, versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Olha como é que o povo estava, irmãos, desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou em pé no meio do acampamento e exclamou: quem for do Senhor, vem até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel, agarra cada um de vós a vossa própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate, e faça o que, irmãos? Mate seu irmão, seu irmãos, e os filhos de Levi foram e fizeram tudo quanto a ordem que foi proferida por Moisés. Naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Veja que ordem difícil de se cumprir. E isso porque está num momento de apostasia, num momento de idolatria. E nesse momento de idolatria, justamente porque o povo vai adorar o bezerro de ouro, e começa não somente o bezerro de ouro, porque quando entra aquela idolatria, consequentemente também entra o quê? A impureza sexual. Estava verdadeiramente uma bagunça, e o povo estava desenfreado, como nós lemos aí no versículo 25. Moisés então tenta conter aquela situação, Moisés não consegue conter aquela situação. Moisés então faz o convite: olha, quem for do Senhor que venha até a mim. E vem então não apenas alguns, mas vem todos da tribo de Levi até ele. Todos vão até ele, e ele então fala: olha, se realmente vocês temem ao Senhor, então pegue cada um a sua espada e saia, mate seu irmão, mate seu vizinho, mate seu conhecido, mate todo mundo que estiver nessa vida de idolatria. É fácil nós lermos hoje, mas é difícil, irmãos, nós praticarmos isso. Receber uma palavra para você ir matar alguém, e matar o parente, matar qualquer um que estivesse desenfreado dentro daquele ambiente de idolatria. E aqui, neste momento, nesse contexto, é que se dá a escolha da tribo de Levi para oficiar perante o Senhor. Justamente porque eles foram zelosos e se apartaram daquele momento onde foram convocados ao arrependimento. Aquilo é um convite ao arrependimento. É uma oportunidade de terem uma mudança de vida. O povo estava ali na prática da idolatria, na prática do pecado, mas aí vem Deus então e faz o convite. Moisés faz aquele convite. Aqueles que se arrependem vão até Moisés. E muitas vezes nós pensamos que nos dias de hoje, principalmente da graça, e muitos querem ir até para uma hipergraça, onde tudo é possível, onde tudo pode, onde Deus não vai de maneira alguma trazer uma palavra de juízo. E Deus continua trazendo a palavra de juízo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Então aqui se dá justamente o momento da escolha. Por que que Deus escolheu a tribo de Levi? Por conta disso aqui, Gênesis 32, a partir do versículo 25. Porque eles atendem ao chamado do Senhor e cumprem aquilo que Deus havia dito, para não permanecerem em um momento de idolatria, adorando outro Deus, adorando o bezerro de ouro. Então Deus separa aquela tribo. Dentro daquela tribo, Deus separa então a família de Arão. A família de Arão vai ficar oficiando o sacerdócio. Fica com o sacerdócio, e toda a tribo de Levi vai ficar aí o conhecido os levitas, que vai ficar com a parte da música, dos cuidados com o templo. Mas para serem sacerdotes, deveriam vir da família de Arão. E como que se dá essa escolha da família de Arão? Aí nós vamos lá para Número, quando nós vemos lá em Números 17, onde floresce a vara de Arão. Um momento onde o povo se rebela, que vem lá desde a narrativa de Números 13. Números 13 começa a narrativa da descrição da terra. O povo vai, visita a terra prometida, vem, traz um relato a Moisés. Ali então aqueles ficam descontentes com aquilo que havia acontecido, 10 dos espias. Josué e Caleb se mantêm firmes na promessa. Aquele povo passa a noite chorando, passa a noite reclamando, passa a noite murmurando, até que tem a brilhante ideia de matarem Moisés. Então Deus desce ao arraial, intervém na situação, não permite que aquilo ocorra. Então aquela rebelião daqueles 10 começa a atingir as lideranças das demais tribos. Aqueles 10 começam então a influenciar os demais, e isso começa com uma pessoa, Miriam, antes.
vai então, chega à nação, de maneira que Deus mata naquele período ali, aproximadamente 14.700 pessoas por conta da rebeldia. E só não matou o restante porque Moisés intercede pelo povo, manda Arão oferecer o holocausto ao Senhor para que aplaque a ira do Senhor. Então o povo, não, mas por que então que só você pode oficiar? A gente vai oficiar também. Ué, se você pode, a gente pode também. Só Deus que te chamou para a liderança? Moisés então fala, olha, faz o seguinte, cada um de vós trazei uma vara, e vamos depositá-la diante do Senhor. A vara que florescer, essa que deverá ficar com o sacerdócio. E ali fica justamente, confirma o sacerdócio de Arão. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Nadab e Abiú, lá em Levítico, eu estou falando um pouco rápido, irmãos, mas vão... Está dando para entender? Está dando, irmãos? Amém? Nadab e Abiú, lá em Levítico, capítulo 10, chega um momento onde eles vão oficiar perante o Senhor. No capítulo 8 de Levítico é o momento da consagração, é um momento que vai ser narrado ali durante 7 dias, 8 dias aproximadamente, o período de purificação do sacerdote. O sacerdote deveria usar apenas um calção de linho e a estola sacerdotal, justamente para que o ministério não fosse algo pesado. O sacerdote, quando fosse escolhido, não poderia ter defeito algum. O sacerdote não poderia casar com qualquer uma, deveria casar apenas com a das mulheres, das filhas de Israel, e deveria ser virgem. Não poderia casar com outras, poderia casar com a viúva de um outro sacerdote, justamente porque já estava no mesmo ministério, não haveria problema. Então o sacerdote tinha uma série de restrições, não poderia ser dado ao vinho, não poderia beber e não poderia oficiar perante o Senhor quando estivesse bêbado. Principalmente estivesse bebido. E chega então, Nadab e Abiú pegam lá o seu candelabro e vão oficiar perante o Senhor. E ali mesmo, diante do altar, o Senhor os consome por oferecerem fogo estranho ao Senhor. Deus traz mais uma vez uma palavra de juízo. Aquele que quiser fazer as coisas para mim não pode fazer de qualquer jeito, não é de qualquer modo, não é de qualquer forma. Ah, mas Deus está pegando o boi, estou quebrando o galho de Deus que eu ainda estou vindo, estou fazendo para Ele. Irmãos, não vai nessa não que vai dar ruim. Tem tudo para dar ruim quando a gente começa a pensar assim. Então nós temos que saber que é um privilégio, não é de Deus, o privilégio é nosso de podermos estar ministrando perante o Senhor, mas devemos estar em santidade. Santidade ao Senhor. E era isso que estava escrito na mitra do sacerdote, santidade ao Senhor. O sacerdote, além de ter uma das primeiras das suas funções, que era ser o mediador entre Deus e os homens, ele oferecia o holocausto a Deus em razão dos homens, para que eles pudessem se arrepender, para que Deus pudesse aplacar a ira em relação ao pecado da humanidade. Mas ele também tinha outras funções, como ensinar a lei ao povo, como trazer ensinamentos, como conferir muitas questões de saúde. Quando muitos estavam enfermos, o sacerdote ia ver lá se estava purificado ou não, o período de purificação quando estava longe ali do arraial. Até mesmo em caso de lepras, nós temos o caso de Jesus, que Jesus, quando cura leproso, manda ir apresentar-se a quem? Ao sacerdote, para conferir se realmente estava certo, para que ele pudesse voltar à convivência normal em sociedade. Então o sacerdote tinha essas missões, dentre outras. Mas ele deveria estar em santidade. Então esses dois morrem. Arão então fica apenas com 2 filhos, Eleazar e Itamar, oficiando perante o Senhor. E isso a história vai se passando até que chega um momento onde, lá em Samuel capítulo 2, onde Deus traz uma palavra a Eli, o sacerdote Eli. E é um texto já conhecido, mas eu gostaria de ler com os irmãos. Eu não ia ler não, mas vamos ler, irmãos.
1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres dos sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso no garfo. E deste modo agiam como os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma tudo quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Samuel, entretanto, era menino, ministrava diante do Senhor, vestido com túnica de linho. Vamos aqui, irmãos, passando um pouco aqui adiante, nós vamos aí para o versículo 27. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura, não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso, para fazer colete sacerdotal diante de mim sem mácula, e concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo, então, pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação? Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engodar como glutões, que as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo, porquanto o Senhor, Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecerem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, porquanto em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição da minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada. E aquele de tua linhagem, a quem eu não destruir do meu altar, ficará apenas para consumir os seus olhos de lágrima, lamento e provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Irmãos, veja que aqui a Bíblia não fala quem é o profeta, não fala o nome dele, mas diz que veio um profeta e trouxe uma palavra a Eli. Olha, Eli, nós não sabemos, irmãos, aqui não fala com detalhes como é que foi o exercício do sacerdócio de Eli, mas Eli exerceu o seu sacerdócio. E a Bíblia não fala se foi bom ou se foi ruim, não fala nenhum comentário mal quanto ao exercício sacerdotal por parte de Eli. Mas a Bíblia fala aqui, Deus traz uma queixa contra Eli, que ele permite com que os seus filhos estejam fazendo aquilo que é errado no altar do Senhor, na casa de Deus, e ele não o repreendeu. O problema é que Eli, como pai, deveria tomar as providências, e não tomou. Eli, como sacerdote, deveria tomar a providência, mas não tomou, ele continuou procrastinando. Sempre ali, Deus fala: olha, você está honrando mais aos seus filhos do que a minha pessoa. Você honra mais os seus filhos do que a mim. E por conta disso, que você não tomou nenhuma atitude, que você não trouxe correção, que você não tomou nenhuma ação contra o que está sendo feito, hoje eu arranco a sua descendência do sacerdócio. Veja, irmãos, que Deus fala
eu prometi, o versículo 30, prometi à tua família e à linhagem do teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora diz o Senhor, longe de mim tal propósito. Pode parecer um tanto estranho, mas o que Deus está falando é bem claro. Houve uma promessa. Mas você não está posicionado, como nós dizemos hoje, né? Houve uma promessa para que fosse para sempre. Mas você não tem honrado aquilo que deveria honrar. E por conta dessa sua falta de posicionamento, a minha promessa hoje muda. Você não vai estar mais para sempre. Pelo contrário, eu tiro o sacerdócio hoje de você, e não somente de você. O que Deus está falando aqui, irmãos, não vai ficar restrito à vida de Eli. Deus está falando agora da sua vida e de toda a tua descendência. Olha a profundidade do sacerdócio paterno espiritual. Não somente filhos físicos e filhos espirituais. Quando você abdica, você abre mão de não se posicionar, de não corrigir, de não fazer o que é certo diante de Deus para honrar o Senhor, quando não há zelo do Senhor, irmãos, nós abrimos mão não somente da promessa para a nossa vida, mas da continuidade dessa promessa para as gerações futuras. Isso é grave, está relacionado ao sacerdócio. A falta de posicionamento nossa não implica complicações somente para a nossa vida, não. Implica complicações para toda a nossa descendência. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? Isso é muito sério, irmãos, e não adianta pensar, eu sei que os irmãos não pensam assim, mas infelizmente há pessoas que pensam que, não, pastor, mas essa palavra está no Antigo Testamento. Uai, irmão, deixou de ser Bíblia? Deixou de ser Bíblia? Toda a Escritura é divinamente inspirada, do início até o fim, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. E não adianta, irmãos, as pessoas pensarem que quando chegou no Novo Testamento, Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho e mudou, não. Que Deus se converteu no Novo Testamento, não, irmãos. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. O que era graça, nós apenas vemos com maior clareza, porque tudo que está no Antigo Testamento aponta para onde? Para o Novo, é apenas sombra daquilo que havia de se revelar e que se revela com maior clareza. Qual foi a primeira forma de disciplina na igreja? Em Atos, irmãos. Ananias e Safira esqueceram de falar que eles estavam na graça. A primeira disciplina foi morte. E por conta de quê? Mentira. Ah, pastor, que é isso? É mentira. Não, irmãos, foi por causa da mentira, não é mentira não. Não, mas só uma mentirinha dá isso tudo? Deu. E dá mais. Inclusive, lá em Apocalipse diz que ficarão fora eles, quem? Os mentirosos. E outros. E ontem eu estava lendo um texto também, irmãos. Acho que Samuel 8. Deixa eu ver se é Samuel 8. Isso, Samuel 8. Abra aí primeiro, já estamos em Samuel mesmo? Vamos em Samuel 8 aí. O povo pede um rei. Os irmãos vão ler aí depois do 1 em diante, mas aqui vai falar, irmãos, eu vou ler só o começo, acaba aqui no final eu leio, né? Melhor falar que eu vou ler logo. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes em Israel. O primogênito chamava Joel,
e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles vão lá e falam o seguinte: olha, você envelheceu, não está mandando mais em nada mesmo aqui. A prova disso é que teus filhos estão fazendo o que quer, estão mandando e desmandando, e estão fazendo o que é errado, fazendo aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Eles estão andando por caminhos maus. E a gente quer fazer o seguinte: a gente não quer isso não, a gente quer um rei. Isso entristece Samuel e entristece a Deus. Quando ele vai orar ao Senhor, aí é o restante do capítulo que os irmãos podem ler depois. Ele vai orar ao Senhor e o Senhor diz: olha, pode fazer o que eles estão pedindo. Quero apenas que você deixe claro para eles qual é o direito de um rei. O que os reis têm direito? Eles vão ter direito à parte da terra, vão ter que colocar os filhos como escravo para servir, vai ter que dar dízimo, vai ter que dar quantia, tudo isso, o rei tem direito a tudo isso, as melhores terras, e para poder dar a ele e aos seus oficiais. Então, deixe claro quais são os direitos de um rei. Sim, a gente quer um rei. O povo quis um rei. O povo trocou um pai por um rei. E isso é grave. Ah, mas todas as nações do lado têm um rei, nós também queremos um rei. Irmãos, não é o fato de todos estarem fazendo, não quer dizer que está certo. O que é errado, quando todos estão fazendo o que é errado, não passa a ser certo, continua sendo errado. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo. Aí eu vou falar aquela frase de mãe: você não é todo mundo. Ah, pastor, mas ninguém faz mais isso. Irmãos, o que é certo continua certo, ainda que ninguém faça, continua sendo certo. Ou que poucos façam. Então nós precisamos compreender isso. E isso dá vazão a justamente o quê? A falta de posicionamento dos filhos de Samuel gera esse rompimento, o fim de um ciclo sacerdotal, junto com o reinado, exercendo as funções de maneira conjunta, não ser somente um líder militar e religioso, mas agora vão separar essas funções. Agora, parte dessa função vai para o rei e agora o sacerdote vai cuidar apenas da parte espiritual. Devido à falta de posicionamento no ministério. Falta de posicionamento no sacerdócio que Deus chamou, que Deus havia entregue na mão deles. E o pedido de um rei sai justamente pelo descontentamento do posicionamento daqueles que deveriam estar em santidade, em retidão diante de Deus. Agora, o pedido de um rei, no capítulo 13, que eu gostaria de reforçar o que nós falamos no capítulo 2, no capítulo 13 de Samuel, versículo 13, olha o que diz aí. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem que o Senhor Deus te dera. Se tivesses obedecido, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Olha o que Samuel está dizendo, irmãos. A gente tem uma ótica de que, não, Saul entrou aqui no reinado aqui só para poder fazer a transição para chegar até Davi. Não, irmãos. Deus escolheu Saul. O povo pediu um rei, mas quem escolheu o rei não foi o povo. Quem escolheu o rei foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Após o pedido do povo. O pedido veio do povo, mas a escolha de quem seria o rei veio de Deus. E essa escolha seria para ele ser rei durante muito tempo, não seria só um tapa-buraco, até porque ele foi o primeiro rei. E ele reinou durante 40 anos. Reinou muito tempo. Mas o que Deus está falando para ele, olha, hoje, se você tivesse obedecido aquilo que foi dito, você teria confirmado o teu reino para sempre. Para isso acontecer, ele ter o reinado para sempre, Jesus teria que ser da linhagem de quem? De Saul. Mas como ele desobedeceu, como ele não se posicionou,
não foi retirado só dele, foi retirado também de toda a sua descendência. Os irmãos estão entendendo? As suas decisões não definem apenas o seu futuro, o seu presente. As suas decisões quanto ao seu ministério, seu posicionamento em Deus, define a sua descendência, as próximas gerações. E há muitos pais que às vezes, não, eu vou para a igreja porque meus filhos precisam crescer na igreja. Não, antes de eles precisarem crescer na igreja, eu preciso de Deus. Nós falarmos isso é nós falarmos, olha, eu não estou precisando de Deus não, mas o meu filho precisa, e por isso que eu vou para a igreja. Só vou para a igreja por causa dele, se não fosse ele eu não iria não. Em outras palavras, nós estamos dizendo isso, e na verdade nós é que precisamos. Porque se nós não andarmos no caminho do Senhor, os nossos filhos se desviarão deles. E se nós andarmos no caminho do Senhor, muitos deles também podem fazer as escolhas deles. Samuel andou até o final nos caminhos do Senhor, mas os filhos de Samuel, nós acabamos de ler aqui no capítulo 8, o que é que eles fizeram? Aquilo que era mal perante o Senhor. E quando Deus traz essa promessa, trouxe aquela promessa sobre Eli, Deus vai cumprir essa promessa, e essa promessa vai se cumprir justamente lá na frente. Deus extermina Ofni e Finéias no mesmo dia ali. Deus também já morre no mesmo dia também, o próprio Eli, e começa uma matança só, e Deus vai pegando um por um. Deus não pegou todos no mesmo dia, mas Deus foi pegando um por um. Até que quando chega aqui, em um texto, não recordo agora a referência, até esqueci agora, onde Davi fugindo de Saul, ele passa em Note, na cidade de Note, cidade dos sacerdotes, e ali Davi come dos pães da proposição, o sacerdote Aimeleque ajuda Davi, dá guarita a Davi, só que Doeg estava lá e viu tudo aquilo, e quando, então, Saul chega para procurar e para matar Davi, aquele homem diz, não, mas o sacerdote, não, ele era um homem de tua confiança, ele passou por aqui, eu achei que estava tudo certo. Então Doeg fala o que aconteceu, então Saul manda matar todos aqueles sacerdotes, mas os homens que estavam com ele, por temor, não quiseram matar, então o arameu Doeg lança sobre aqueles homens e mata naquele dia só 85 sacerdotes. Aqueles 85 sacerdotes, sabe de quem eram descendentes? Eli. Além disso, ainda mata ainda crianças, mulheres, bois, mata tudo naquela cidade sacerdotal. E apenas um escapa, Abiatar. E ele foge para Davi e vai ao encontro de Davi. E Davi então o protege ali. E agora está vivendo o reino, Israel está vivendo um momento interessante. Há 2 reis, há 2 sacerdotes e há 2 lugares de adoração. Quando Davi assume o trono, passando, se nós formos olhar assim nas provas que Abiatar passou, nessa primeira de ser fiel a Davi ele passou. A segunda prova que ele teve foi justamente na rebelião de Absalão. Ele manteve-se fiel a Davi. Absalão desejava tomar o reino, ele mantém-se fiel a Davi. E havia ali 2 sacerdotes, que agora seria Abiatar e Zadok. Tinha esquecido de falar o nome do outro, né? Contudo, quando chega na terceira prova, Abiatar não consegue ir além, que justamente próximo à morte de Davi, Adonias, seu filho mais velho, então orquestra um golpe com a ajuda de 2 pessoas muito importantes. Uma ajuda militar, que é justamente de Joabe, e uma ajuda espiritual, que é justamente de Abiatar. Mas Davi havia escolhido para ser o seu sucessor Salomão. Então, com a ajuda do profeta Natã e de Zadok, então Salomão é ungido rei de Israel. Quando Salomão assume o trono, ele já, passado um tempo, quando seu irmão Adonias apronta outra, ele mata o irmão
mata Joabe e chama Abiatar para conversar. Eu não vou lhe matar, porque você é sacerdote, você ajudou o meu pai muito tempo, mas a partir de hoje você está exilado e não exerce mais o sacerdócio aqui. Esse era o último descendente de Eli, que acaba o sacerdócio. E ali a Bíblia diz que se cumpre a palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus vai até o fim. Assim como Deus foi até o fim. Quando nós pecamos, naturalmente, Deus traz graça e há arrependimento, a oportunidade de nos arrependermos. Mas muitas vezes nós escolhemos não nos arrepender. E quando nós tomamos essa opção, a quem mais é dado, mais é cobrado. E quando Deus dá algo para nós, nós precisamos entender isso e saber que existem implicações sobre a nossa vida e sobre a nossa próximas gerações, as nossas próximas gerações. Deus havia escolhido uma nação para ser reis e sacerdotes, o povo não quis, então Deus escolhe uma tribo. Por quê? Porque manteve-se pura, fiel ao Senhor, nas decisões difíceis. Por isso que o Senhor diz, olha, o zelo pela tua casa me consome. Porque aqueles que desejam ser zelosos pelo Senhor são os que vão ser taxados. Enquanto Davi reinava, Abiatar ministrava em Jerusalém. Enquanto Zadok estava ministrando no tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Mas agora apenas um permanece no sacerdócio. E esse vai seguir o propósito que Deus tem para a vida dele. Quando o povo é levado cativo, quando há a contagem para retornar da Babilônia, muitos não retornaram. E por incrível que pareça, irmãos, os que preferiram não voltar, a maioria deles foram levitas e sacerdotes. E muitos dos que queriam ser sacerdotes não conseguiram comprovar que eram descendentes de Arão. Porque em Babilônia, eles permitiram cultuar ao Deus dele. Olha, vocês podem vir para cá, e há até o surgimento da sinagoga e tudo. Olha, aqui vocês podem adorar os seus deuses. Uma das teorias, de surgimento das sinagogas seria na Babilônia. E aí, vocês podem aqui adorar o Deus de vocês, vocês podem fazer suas orações, suas súplicas. Aqui a única coisa que vocês não podem fazer é o quê? Sacrificar. Vocês só não podem sacrificar nenhum tipo de animal ao Deus de vocês. Não pode haver derramamento de sangue. E com isso, quem perde identidade? Sacerdotes. E quando há o retorno que vai para a contagem, são pouquíssimos que retornam, porque eles preferiram ficar em Babilônia. E a Babilônia, irmãos, ela começa em Gênesis 10 e vai terminar em Apocalipse, porque ela sempre tenta seduzir os ministros de Deus, os servos de Deus, o povo de Deus, que existe um lugar onde você pode, sim, você pode cultuar aqui, mas aqui só existe uma pequena restrição, não pode haver sacrifícios, mas o restante você pode fazer o que você quiser. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, não sacrifício para sermos salvos, que nós sabemos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, mas é sacrificar justamente as nossas vontades, os nossos desejos, porque em Babilônia todos são bonitos, todos têm dinheiro, todos têm um padrão, é estabelecido um padrão, uma cultura, onde você vai ser aceito ou não ser aceito. E para isso você pode ser cancelado, se você dependendo do que você falar ou do que você fizer. É claro que nos dias de hoje está mais latente isso. Agora você pensa naqueles dias as pessoas tentando entender e compreender o que Deus estava mostrando para hoje. Hoje nós temos a oportunidade de compreender tudo isso, de ver tudo isso e de vivermos tudo isso de uma maneira diferente em Deus, a partir de quê? Desse sacerdócio. Hoje há necessidade de sacrificar? Não, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, não há mais necessidade disso. E é isso que nós veremos amanhã, o comparativo entre os três sacerdócios, o sacerdócio arônico, o sacerdócio Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. E o que Deus tem para nós. E para finalizar, irmãos, eu quero fazer uma leitura de Ezequiel, capítulo 43.
Deixa eu ver se é 43, se é 44. No 43 a glória volta ao tempo, e já estamos quase encerrando. Não vamos entrar hoje nas dúvidas se o livro de Ezequiel seria literal ou não, mas aqui há um apontamento onde a glória de Deus se retira do templo e retorna apenas aqui no capítulo 43. E quando a glória de Deus retorna, Deus fala agora, por meio do profeta Ezequiel, de uma renovação em tudo, do culto, da adoração ao Senhor, do templo, do rio de Deus que corre, que onde passa traz vida. Deus fala da sua ressurreição, que Deus pode ressuscitar o seu povo, como fala no capítulo 37, o vale de ossos secos. Que Deus pode fazer nova todas as coisas. E quando entra aqui no capítulo 44, ele vai dizer assim, a partir do primeiro versículo: logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário, que dava para o oriente, o lado leste, a área do templo, mas o portão estava trancado. Então o Senhor orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tornar a sua refeição santa na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico e entrará e sairá pelo mesmo caminho. Então ele levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória do Senhor enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostrei-me com o rosto em terra. Então o Senhor instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica os teus olhos e ouvidos a compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa e de todas as suas leis, e considera o teu coração e entra, e a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário, e pregarás aos rebeldes da casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxestes estrangeiros, pagãos e circuncisos de coração, incircuncisos de corpo, para entrarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura, o sangue, deste modo quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprires vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituístes outras pessoas do meu santuário. Assim declara o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou de carne, poderá entrar no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços, imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servirem. Aqui está dizendo o quê? Olha, o versículo 10 e 11, os levitas que se distanciaram, vocês não terão mais o privilégio que vocês tinham de estarem ofertando perante mim. Agora vocês vão fazer simplesmente o quê? Poderão servir no santuário, desde que seja cuidando ali da questão do portão, ser porteiro, ou ajudar a imolar e matar os animais. Por conta de quê? Das práticas anteriores que estavam os levitas. Contudo, meu celular disse que não vai aqui mais não, irmãos. Agora foi. Contudo, porque ministraram na minha presença com os ídolos inúteis e fizeram da casa do Senhor cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros, diz o Senhor. O que Deus está falando, irmãos, é que tem consequência os nossos pecados. Não adianta nós falarmos que nós vamos fazer aqui, eles voltaram, se arrependeram, mas há consequências. E é isso que Jesus disse para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. Por quê? Para que não te suceda coisa pior. Quem disse isso? Jesus, irmãos. Em que tempo? Se Jesus não tinha graça, irmãos, vou te falar.
muita graça em Cristo Jesus. E ele fala justamente o quê? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Assim também, o povo, quando Deus fala que não vai matar durante a intercessão de Moisés, quando voltou de trazer o relato da terra, falou, tudo bem, eu não vou matar, mas vamos fazer o seguinte, para cada dia que vocês peregrinaram na terra, eu vou acrescentar 1 ano. Vocês peregrinaram 40 dias, então vão andar 40 anos no deserto. Se a peregrinação tivesse sido de 80 dias, seriam 80 anos no deserto, irmãos. E durante aqueles 80 anos, até hoje eu quero colocar 80, durante aqueles 40 anos, irmãos, Deus foi matando, parte a parte, de maneira que acima de 20 anos daquela geração, nenhum entrou na terra prometida. Deus não se esqueceu, irmãos. Deus matou todos. E isso traz para nós justamente agora o que nós vamos finalizar. O versículo 15 diz, os sacerdotes, contudo, entretanto, os sacerdotes levitas, os filhos descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário quanto aos israelitas que se desviavam de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Irmãos, Deus separa, Deus escolhe justamente aqueles que escolhem andar com Deus, estar em santidade com Deus e se dedicar ao Senhor. O inimigo sabe do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E ele sabe onde tentar minar, justamente porque, irmãos, nós precisamos mais do que nunca ter essa separação para Deus, que é a santidade, certo? Deus, quando santifica o povo, Deus está separando o povo e dizendo, olha, não é para vocês fazerem igual às nações vizinhas, eu quero que vocês sigam aquilo que eu estou dizendo, vocês vão adorar somente a mim, vocês não terão outros deuses diante de vós. O convite de Deus é para estarmos em santidade, e Deus guarda, Deus protege. Lá em Números 25, irmãos, a partir do versículo 25, se não me engano, do versículo 11, vai falar justamente de Balaão, quando Balaque contrata Balaão para poder lançar feitiços contra o povo de Deus. Balaão tenta 4 vezes amaldiçoar o povo de Deus, e nas 4 vezes que ele tenta amaldiçoar, ele não consegue. Todas as vezes que ele abria a sua boca, saía palavras de bênção. E ele chega a declarar, olha, contra o povo de Deus, contra o acampamento de Deus, o arraial de Deus, não vale encantamento, não há maldição, porque Deus está protegendo, Deus está guardando. Balaque então fica desesperado, não há como, porque tudo isso que realmente esse povo tem feito, que tem chegado até mim, que eu tenho ouvido falar, vai acontecer e nós também seremos uma nação dizimada pelos israelitas por causa do seu Deus. Mas aí Balaão, inspirado por Satanás, fala justamente o quê? Olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas há algo que pode ser feito. Você vai contratar e vai mandar as mulheres moabitas para lá, e você vai fazer com que elas durmam com eles. Mas não somente isso, ao invés de eles pagarem com dinheiro, você vai pedir que eles façam um pagamento adorando o Deus de vocês. Por quê? Porque se Deus se irá, o próprio Deus consumirá o seu povo. E Balaão teve esse entendimento. E o que muitas vezes muitos cristãos não têm, até os dias de hoje. De que se Deus é por nós, irmãos, ninguém será contra nós. Mas quando nós
tomamos uma atitude, não somente que o que o povo tomou ali não foi apenas uma atitude de prostituição carnal, foi uma prostituição espiritual, e isso acendeu a ira de Deus. E Deus queria consumir a todos por conta da sua idolatria, porque duas coisas andam sempre juntas, irmãos: idolatria e imoralidade sexual. E não há um arrependimento, não há uma mudança. Há uma palavra para que o povo se arrependa, para que os líderes se arrependam, para que o povo, senão seriam mortos. Aí vem lá o bonito e faz o quê? Desfilando com a mulher. Neste momento, então, Deus levanta Finéias. Finéias, com o zelo do Senhor, enche-se de ira, vai lá e mata os dois na tenda. Naquele instante, Deus então aplaca a sua ira e Deus fala: decide não destruir o povo por conta do zelo de Finéias. Está associada à santidade, ao sacerdócio. E muitas coisas, quando nós abrimos brechas, irmão, elas vêm à nossa vida por conta dessas brechas que nós abrimos na prostituição carnal ou espiritual. O povo foi vencido justamente por si mesmo, por conta das suas... Me falhou até a palavra que João fala em sua epístola, lá no capítulo 2, das suas concupiscências. A sua carnalidade, idolatrando perante outro Deus. E quando nós abrimos mão, irmãos, de vivermos uma vida que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, nós vamos viver uma vida abençoada. E isso Deus continua pedindo a nós, para que nós possamos andar em santidade. E isso é o sacerdócio. Está no Antigo Testamento, nós não chegamos nem ao Novo, falamos só do Antigo. Mas se nós formos ver a advertência que Deus faz à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Deus fala: olha, eu tenho visto as tuas obras, tenho visto que você tem colocado à prova os falsos apóstolos, você tem trabalhado, tem sido a igreja eficiente, mas tenho visto que você deixou o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Porque se você não fizer isso, eu virei e removerei o teu candeeiro. E o que é o candeeiro, irmãos? Justamente o ministério, a igreja. Vou remover essa igreja daqui se você não se arrepender. E a igreja se arrependeu? Não. A igreja foi removida de Éfeso? Foi. Deus traz uma palavra de advertência. Deus traz uma palavra de juízo. Deus traz uma palavra que a gente possa voltar para Ele. Deus nos dá a oportunidade. Se nós não ouvirmos, nós pereceremos. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fostes rebeldes, sereis devorados à espada, assim diz o Senhor, conforme diz lá em Isaías 1,19. Então, irmãos, que nós possamos fazer a melhor escolha de andarmos nesse sacerdócio com o Senhor em santidade, entendendo que isso impacta não somente hoje, mas toda a nossa descendência. Nós vimos isso no sacerdócio, nós vimos isso na vida de Saul. E nós vemos isso até na promessa que Deus fala ali, só é guardada uma parte por conta de Davi, mas até Jeroboão não escuta o que Deus fala e o reino é dividido. Ah, mas Deus tem uma palavra para mim, nada vai mudar. Nós vimos que muda. E o próprio Deus falou aqui nos textos que nós lemos que Ele mudou. Eu tinha uma promessa e ia fazer isso na sua vida, mas agora eu mudei. Foi isso ou não que nós lemos, irmãos? Por conta da falta de posicionamento. Ah, pastor, Deus muda. Não, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós que provocamos essas mudanças. Nós, com as nossas atitudes, abrimos mão daquilo que Deus nos deu e deliberadamente, de livre e espontânea vontade, entregamos.
E aí Deus vai levantar outro e vai colocar no lugar. Deus, quando Saul abre mão daquilo de confirmar o seu reino para sempre, Deus coloca Davi. Amém, irmãos? Glória a Deus, deu para entender, irmãos? Então vamos orar agora. Espero que os irmãos tenham entendido bem essa parte, que nós vamos precisar dela para amanhã. No novo templo, na Nova Jerusalém, Deus quer contar contigo. Um sacerdócio santo, real, separado, que realmente tem zelo pelo Senhor, tem zelo pela pureza, pela santidade no Senhor. Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. Como ele fala à igreja em Éfeso, arrepende-te. E Deus nos convida hoje a um arrependimento daquilo que ele entregou nas tuas mãos. Porque quando você decide, lembre-se sempre disso, todas as suas decisões impactam não somente no seu presente, mas no futuro da sua descendência. E isso está nas suas mãos hoje. Então faça a escolha certa. Faça a escolha certa. E Deus vai te honrar. Amém?